Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus, muito bom dia a você que está aqui cultuando conosco. Também agradeço a você que nos assiste pelas redes sociais, te saudando com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11, para a saudação inicial do nosso culto de adoração a Deus. Já comentando que ontem tivemos o nosso culto de mulheres, que foi uma grande bênção, com a manifestação do Espírito de Deus, com a palavra pregada, com muita comunhão, muita alegria, muita adoração, muita exaltação ao nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus trazendo também cura, libertação. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, aí eu peço para você ficar em pé. Saudemos com reverência o Senhor nosso Deus através da sua palavra. Interessante que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso a reverenciamos, não por ser um livro, e não é apenas um livro. A Bíblia é um livro mais vendido, mais comercializado, mais revisto, mais distribuído. O best-seller de todos os tempos, acima de todos os best-sellers escritos na terra. E quando nós lemos esta palavra, quando nós abrimos as suas folhas, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Há o soprar de Deus na nossa direção, o ruar de Deus na nossa direção. Por isso é tão importante ter esta intimidade, esta comunhão com a palavra. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11, assim está escrito: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Interessante, são duas construções, uma é o templo, outra é o palácio. E as duas construções foram desenhadas por Deus, totalmente determinadas por Deus, detalhadas por Deus. E Salomão, este era um sonho de Davi, mas Davi, com sangue nas mãos, não podia realizar este sonho. Então Deus, honrando Davi, fala: eu vou escolher um dos teus filhos, que será o próximo rei, e ele vai construir o templo para mim. Eu vou te dar a oportunidade de ver o nosso relacionamento estendido na sua família. Você compreende isso? O seu relacionamento com Deus estendido na sua família? Na sua próxima geração? Deus é lindo. Deus é lindo. E ele fez tudo conforme o Senhor tinha lhe determinado. Versículo 12. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Amém. Que bom, não? Mas olha que interessante. Nas Escrituras sempre existe um contexto próximo. O que é isso? Nós estamos lendo aqui, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, mas se você na sua casa observar o segundo livro de Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 24, nós não vamos ler agora, mas se você observar isso na sua casa, você vai entender que aqui, segundo o livro de Crônicas 7, já versículos 13 e 14,
Deus está respondendo ao que Salomão havia falado lá. Na dedicação do templo, Salomão fala: Senhor, dedicamos esse templo a ti. Mas se nós passarmos por alguma dificuldade, seja ela física, seja ela familiar, seja ela espiritual, se vier sobre nós algum momento de dificuldade, algum momento de lamento, algum momento de tristeza, o que nós temos que fazer? E Deus então fala: Salomão, eu vou responder para você, queridão. Eu te amo, queridão. Eu te amo, queridona. Vou responder para você. Fica tranquilo, fica tranquila, porque eu vou te dar as direções de como você deve se comportar, mesmo nesses momentos que vierem aflições sobre a sua vida, porque elas vão vir. Mas também vai ter momento que você vai estar de boa na lagoa, vai remar a favor da maré, vai estar dando tudo certo. Continua me cultuando, me adorando, me buscando. Mas nos momentos em que vierem crises, o que você faz? Porque geralmente quando vem crise a nossa cabeça fica meio assim, né? Vai para tudo quanto é lugar, vem um monte de ideia. E eu costumo dizer que aí vem os isqueirinhos da vida e fala: larga isso daí e vai embora, mano. Chuta o balde. Abre mão de tudo e some na vida. Mete o louco. E Deus fala: não. Deixa eu te falar o que vai acontecer. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, então se você tiver dificuldades na área climática, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou se eu permitir que venha sobre você algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza, ou algum tipo de dor, ou você tem algum tipo de prejuízo, ou enviar pragas entre meu povo, e assim eu permitir que talvez você fique doente, porque crente também fica doente, tá? Crente fica doente, tá? Tá? Crente fica doente. Então, se eu permitir que essas coisas aconteçam, faz o seguinte. Humilhe-se, jejum. Humilhe-se, jejue, reconheça que eu posso fazer as coisas mudarem na sua vida. Ore a mim, aumente o seu tempo de oração. Não diminua, aumente. Busque a minha presença, cante louvores a mim. Abra a sua Bíblia para que eu me relacione com você. Busque irmãos e irmãs que se relacionam comigo e através deles eu falarei na sua vida. Não fique sozinho, não se esconda, não. Busque na comunhão dos santos a minha palavra, através daqueles que eu escolherei para te encorajar. E afaste de seus maus caminhos, ou seja, pratique o arrependimento, reconhecimento, confissão e abandono de pecado. É necessário e isso é contínuo na nossa vida. Como bebemos água, devemos buscar e reconhecer, confessar e abandonar. É aí que Deus faz o seguinte: se você fizer isso, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, restaurarei a sua terra, ou seja, reorganizarei a sua vida. Porque aqui nós estamos falando com um povo que já era agrícola. E a agricultura tinha muita importância para eles, toda a importância para eles. Então ele usa algo da vida deles para falar a nós. E olha que interessante. Eu estava lendo aqui, estava fazendo um paralelo com a nossa história. Porque Deus fala para ele assim: olha, ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para fazer sacrifícios. Deus escolheu aquele lugar, aquele templo, onde ele foi construindo, para que as pessoas fizessem sacrifícios, ou seja, prestassem adoração a ele. Aí faz um paralelo, caminha comigo agora, faz um paralelo. Os donos deste imóvel são membros da sede. Este imóvel estava alugado há quase 20 anos por uma empresa. Acabou o contrato. Foram embora. Eles vieram aqui e reformaram. E falaram assim: este lugar, Deus colocou no coração deles, este lugar será uma igreja do Senhor. E eles apresentaram, o pastor Ademir soube, apresentou, olhou para o nosso GC que estava crescendo, saindo gente pela janela de casa, falou assim: eu já sei que povo que Deus quer colocar naquele templo.
Então Deus escolheu este lugar. Deus escolheu você, a mim, cada um de nós para estarmos aqui. É uma escolha de Deus, é uma ação de Deus nas nossas vidas. Ah, você pode pensar, eu vim. Você veio porque Deus permitiu. Mas Ele colocou lá no seu coraçãozinho para você vir. Ele planejou esse dia, esse horário, esta hora, esta palavra, as canções. Ele planejou esse tempo conosco aqui. Alegre-se na presença dEle, pois Ele quer sarar a nossa terra. O que nós precisamos fazer? Nos humilhar, orar, buscar sua presença, aconselharmos e cuidarmos uns dos outros, reconhecermos Ele como o único e soberano Deus. Louve a Ele com todo o seu coração, com todo o seu empenho, dedique-se a Ele. E olha no versículo 15, tem uma promessa para eles e para nós, porque algumas promessas são específicas para Israel, outras são para Israel e para a igreja. Essa pode ser para nós. Versículo 15. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. O Senhor está presente entre nós. O Senhor está presente entre nós. Está ouvindo, está olhando. Mas os olhos dele não são como os nossos, que chegam a um certo ponto e param. Os olhos dele vão muito além. Ele olha as nossas vidas, olha a nossa história, olha o nosso coração. E ele ainda afirma, pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. E aqui templo, somos cada um de nós. Ele nos consagrou, Ele nos escolheu, Ele nos comprou no sangue de Cristo. Ele se relaciona conosco, em nós, por meio de nós, para a glória, a honra e louvor do nome dEle. Vamos orar? Adore o Senhor, cante cada uma das canções com muita alegria. Solte sua voz. Ore ao Senhor nosso Deus, aproveita o momento de cada canção e se derrama na frente do Senhor, se derrama diante do Senhor, Ele está presente neste lugar. Se derrama, vamos orar. Querido Deus e Pai, santo e amado é o Senhor. Te damos glória, Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Papai. Aleluia, aleluia. Glória ao nosso Deus, eterno e soberano, santo Senhor. Glória ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. Pai, nós tememos, mas o Senhor não teme nada nem a ninguém. Habitamos ainda em corpos corruptíveis, mas um dia habitaremos em corpos incorruptíveis. Oh, papai, o seu filho volta para nos buscar e nós cremos, Pai, que um dia Ele nos buscará, nos arrebatará dos altos céus. Com Ele, Pai, passaremos a eternidade adorando e bendizendo o Senhor, o Teu nome, Pai. Usa-nos, Pai, nesta manhã, para que nós prestemos um culto que glorifique o Teu nome. Recebe, Pai, as nossas orações. A Tua palavra diz aqui, que o Senhor está aqui, que o Senhor olha para nós, que o Senhor ouve atentamente cada uma das nossas orações. Então, que nós não coloquemos limites em nós mesmos, mas que nós Te adoremos, Pai, por meio das orações, das canções, da nossa dança, das nossas vozes, Pai, de um culto de festa ao Senhor, aleluia, louvamos e bendizemos o Teu nome, Tu és santo, 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 e toda a glória seja direcionada ao Senhor, papai. Recebe este culto que com alegria prestamos a Ti, Pai, prestamos a Ti, porque a Tua alegria é a nossa força. Reconhecemos o Teu amor por nós, reconhecemos, Pai, a Tua bondade, Tua compaixão e Tua misericórdia, Te louvamos, Te bendizemos. E por isso, Pai, com corações contritos e quebrantados, Te aplaudimos como uma forma de Te honrar. Te aplaudimos. Aplauda o Senhor. Eu chamo a nossa irmã Caroline, para louvar conosco. Peço que você direcione suas mãos aqui para ela, vamos orar por ela.
esta serva do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, abençoa a Caroline, Pai. Senhor, ela é tua serva, ela te ama, Pai. O Senhor a escolheu para estar aqui nesta manhã, te adorando por meio das canções. Que juntos, Pai, nós te adoremos e te bendizemos, Pai, que com a alegria que o Senhor colocou no coração dela, Pai, nós cantemos juntos, nós adoremos juntos, nós festejemos juntos, Pai. Senhor, responde às suas orações, cuida dela, de toda a sua família, Pai. Que a tua paz, a tua bênção, o teu carinho, a tua proteção repouse sobre a vida da tua serva, Pai. Usa-a para a tua glória. Nós a recebemos com alegria, pois a casa é do Senhor e somos todos teus filhos. E queremos festejar juntos a tua presença entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós a abençoamos e te aplaudimos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande para mim estar aqui mais uma vez cultuando com vocês, com esse povo que vai morar comigo no céu muito em breve, né? Porque eu creio que muito em breve nós estaremos lá como os anjos declarando que nosso Deus é santo, santo e santo, e não há ninguém que seja santo como Ele, amém? E nesta manhã o Senhor colocou no meu coração muito forte para iniciar este culto com uma canção que fala sobre voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, porque muitas das vezes nós estamos firmes e constantes aqui na casa do Senhor, adorando, mas aquela chama que tinha lá no comecinho, ela tem se perdido. E o Senhor, Ele quer nesta manhã que nós rasguemos o nosso coração e declaramos: Senhor, me mostra aonde foi que eu caí, que eu perdi toda aquela chama que ardia no meu coração por buscar a tua presença. Por buscar mais do Senhor, buscar conhecer mais e prosseguir conhecendo mais. Então, que nesta manhã nós possamos estar com os nossos corações e mentes sensíveis ao que o Espírito Santo está querendo dizer. Não só através das canções, mas através da palavra, de testemunhos. Porque o Espírito Santo, ele está aqui. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Não é a Carol que vai estar aqui, é o Espírito Santo através da vida da Carol. Então eu creio fielmente que o Espírito Santo está aqui. Então nesta noite que você possa dizer lá no seu íntimo: Espírito Santo, tu tens liberdade de tocar o meu coração e me revelar o que eu preciso para voltar ao primeiro amor. Amém? Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abra o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono
apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, tenho fome, Senhor, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, tenho fome, fome de ti. Tenho sede, tenho fome, fome de ti. Aleluia, Jesus. Amém, aleluias. 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 Essa próxima canção é uma canção que eu tenho um amor muito grande com ela. Porque num momento muito difícil da minha vida, o Senhor, Ele me acolheu nos braços dele. E Ele me mostrou quão segura eu estava com Ele, que não precisava ter medo. Então, assim, nesta manhã, vamos deixar todas as nossas preocupações de lado. Nós estamos num ambiente onde nós somos amados e acolhidos verdadeiramente por aqueles que jamais nos deixam. Nós podemos até falhar, nós podemos até errar, mas Ele não falha. E nós estamos seguros nos braços daquele que jamais vai nos deixar. Ele não abre mão de nós, ainda que nós, de vez em quando, dá aquela pisada na bola. Mas Ele não abre mão. Nós somos muito amados por Ele, nós estamos seguros e protegidos por Ele, amém? E eu gostaria que, quem soubesse, nós possamos cantar em uma só voz essa adoração, como forma de gratidão
pela segurança que nós temos de servir a um Deus que nos ama tanto, a ponto de entregar a sua vida, o seu Filho, para dar a vida por nós. Quando nós éramos pecadores, nunca fomos dignos de tamanha graça, de tamanho amor. Ele deu o seu único Filho para se entregar para nós. Então, quem souber esse louvor, vamos cantar todos em uma só voz, como forma de gratidão ao Senhor. Amém? Seguro
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias, aleluia, santo é o Senhor. Tu tens liberdade, Espírito Santo, de adentrar neste ambiente, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua glória neste momento, aleluias. Tu tens liberdade, Espírito Santo, tu tens liberdade nesta manhã. Aleluias, aleluias, amém. Tu tens liberdade, Espírito Santo, nesta manhã. Santo, santo, santo ao Senhor, amém. Aleluias, aleluias, amém. Aleluias. Vamos nos alegrar com as palmas, amém. Só me empolguei aqui. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Minha porção é o Senhor. A minha força é sua alegria. Ele é a razão do meu louvor, inspiração pra minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A
cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã sobre nós, sobre toda a terra. A cada manhã. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, amém? Amados, momento de dízimos e ofertas. E nós vamos simplesmente orar, agradecendo a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Aqui à nossa frente, na direção da sala de leitura, nós temos a nossa caixinha de dízimos e ofertas. Se você veio preparado, pode depositar ali o seu dízimo, a sua oferta, tá bom? Vamos orar. Fecha teus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos participar do teu ministério, do teu reino sobre a face da terra com os nossos dízimos e ofertas. Pai, que cada contribuição feita possa contribuir para o avanço do anúncio do Evangelho. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e te pedimos, capacita-nos a agir com responsabilidade, transparência, integridade no uso de cada centavo que adentre esta casa e fazemos tudo para a tua glória, para a tua honra e para teu louvor. Se nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Para o nosso sermão desta manhã, você pode abrir a sua Bíblia, inicialmente, lá em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós já vamos ler. Um pouquinho antes de ler, eu preciso fazer uma introdução para você, para nós entendermos a caminhada que estamos tendo em termos de fé, em termos de adoração e daquilo que a igreja tem vivido e tem trabalhado. Amados, no próximo dia 31 de outubro, a Reforma Protestante completa 506 anos. Nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante. Um momento, um movimento, uma ação de extrema importância para o cristão dos dias atuais. Nós não podemos abrir mão ou deixar de conhecer esta parte da história que faz parte da história das nossas vidas. Se hoje nós somos protestantes, ou seja, nós somos testemunhas que protestam, protestante é uma testemunha que protesta, mas protesta sobre o quê? Como eu costumava dizer quando eu aplicava aula para os alunos do 9º ano. Vocês gostam de protestar, mas muitas vezes protestam sem motivo e sem razão, e sem saber por que protestam. Protesta por protestar. Mas por quê? Então, eu tenho que ter um motivo para protestar. Protestar não é errado, desde que se tenha um motivo, uma base. E qual é a ideia da Reforma Protestante? John Hus, John Wycliffe, Lutero, esses homens, como nós já estudamos, que na época a Igreja Católica e nós, cristãos, éramos um grupo único.
Nós éramos um grupo só. Por conta de uma decisão política tomada muitos anos antes, nós éramos só um grupo. E muitos dos estudiosos católicos é que dão base para muito do que a gente pensa hoje. E estes homens que pensaram, estudaram, definiram, chamaram a liderança da igreja na época para uma reforma. Na verdade, para um arrependimento, porque a igreja acabou escolhendo uma série de decisões e de comportamentos que se opunham à palavra. Então, nós também precisamos entender hoje, será que eu, Luiz Roberto de Aguiar, estou vivendo nos dias de semana aquilo que a palavra diz, ou será que eu estou vivendo aquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho, e que talvez não esteja encaixado na palavra de Deus? Então, é necessário refletir sobre isso. Estes homens, então, não queriam uma separação, mas queriam arrependimento. Queriam que a igreja retornasse ao princípio da palavra. E diante disso, de todo esse manifesto, de todo esse questionamento, nós temos as bases espirituais da reforma protestante, que são os 5 solas. E aí nós vamos discutir, vamos meditar sobre eles um pouco hoje. Mas antes disso, é preciso pensar que a igreja vivia um momento em que ela se baseava apenas em tradições, em que existia um papa que determinava o que as pessoas pensavam, as pessoas não tinham acesso à palavra, apenas um pequeno círculo de liderança tinha acesso à palavra, a palavra era escrita em latim, então alguns desses apenas conheciam o latim, ou seja, a grande parte da população não tinha acesso à palavra. Como eu disse na semana passada, alguns que tiveram acesso, não na época da reforma, mas já no século XIX, tiveram que decorar as escrituras, porque eram perseguidos. As Bíblias eram queimadas. Então eu tinha que conhecer, de repente, estudar, não só estudar, mas decorar o livro de Timóteo, para que eu pudesse compartilhar no culto. Então as pessoas não tinham acesso. Hoje nós temos acesso, tanto aqui quanto nos nossos instrumentos tecnológicos. Nós temos uma grande facilidade de acesso. Mas a igreja vivia baseada em tradições, na ideia de que o Papa estava acima de Deus e ele era o intérprete das Escrituras, então o que ele falava era verdade, ponto. Qualquer um que questionasse isso poderia ser perseguido, poderia sofrer aflições, poderia ser queimado vivo, poderia ser aprisionado e assim por diante. É desse período que vem a reforma. E as Escrituras Sagradas, elas não ensinam algumas coisas que eram ensinadas que hoje tem até cristão que vive assim. Eu faço, então eu mereço, então Deus me dá. Mérito. Mérito eu posso ter no meu trabalho. Mérito eu posso ter até em casa. Mérito eu posso ter numa atividade esportiva que eu faço. Corri mais que o outro, ganhei a medalha de ouro, ele ficou com a medalha de prata, o outro com a de bronze. Mérito. No cristianismo, na relação com o divino, ninguém tem mérito. Fiz o melhor hoje, agora, nesse momento. Desci daqui, eu continuo servo inútil. Porque o mérito é todo de Jesus que morreu na cruz por nós. Nós não temos mérito. Mas ainda existem cristãos que vivem pelo mérito, mesmo dentro do cristianismo. Assim como existem outros que pensam que fazendo boas coisas, ele é bonzinho. Eu vi no culto de mulheres ontem, você viu na portaria, eu sou o máximo. Nossa, eu sou tão bom. Sou nada. Não sou nada. O único bom é o Senhor nosso Deus. Nós não somos nada. Então existia também a compra de indulgências. Eu posso comprar salvação. Eu vou dar um dízimo bem gordo na igreja. Eu vou ajudar pessoas, eu vou distribuir marmitas à noite na rua, eu vou levar cobertor por doente.
E às vezes até nós, protestantes, fazemos isso. Eu não estou dizendo que não se deva fazer, mas eu faço, tiro um monte de foto, posto num monte de lugar e falo assim, olha como eu sou crente, olha como eu sou bom. Vocês não estão vendo? Você que não vai não é bom, ó, você não está na foto. Não. Ninguém compra salvação, ninguém adquire salvação, ninguém é digno de ser salvo. E precisamos ser gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz, e esse sacrifício é que nos move a sermos obedientes, agradecidos a Cristo, tementes a Ele, praticantes da sua palavra. Ponto. Parou por aí. E aí precisamos entender, o primeiro solo ele vai falar somente a Escritura. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, os versículos são 16 e o 17. Vamos ler a partir do versículo 16 e 17. Versículos 16 e 17. Amados, para nós que estamos aqui, para você que nos assiste, eu já disse na introdução, quando a Bíblia está aberta, o Espírito de Deus sopra trazendo entendimento a cada um de nós. Bíblia fechada, misticismo. Misticismo. Tem a Bíblia no meu carro. Comprei o carro, chamei o pastor. Pastor, ora pelo meu carro hoje, meu carro. Misticismo, irmão. Misticismo puro. Isso aí é outra coisa, é outra religião isso aí. Vou deixar a Bíblia no carro, assim o ladrão não rouba. Ninguém vai riscar. Misticismo puro. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia vale aberta, lida, comida, digerida. Ela precisa estar no intestino, porque no intestino ela faz parte de nós. Aí ela sai como sai o suor. Ela emite, ela emana de nós. Não pode estar na cabeça, tá? Se tiver só na cabeça, é relacionamento superficial com Deus. Ela precisa estar aqui. Porque aqui ela faz parte de tudo. Ela é dissolvida e se faz parte de nós. Aí aqui ela emana. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, assim está escrito. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu só consigo praticar a boa obra se eu tiver relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Porque é ela que nos prepara para isso. E olha que interessante, toda a escritura é inspirada, ela é soprada por Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala, gente, toda a escritura, ela vem de Deus. Foi inspirada na mente destes homens para que eles escrevessem. Mas uma vez que eles escreveram, ela tem utilidade. Quais são as utilidades? Repreender, corrigir, ensinar, advertir. Cuidado! Você vai se enfiar num pecado. Opa, me advertiu. Corrigiu. Você está fazendo errado, não é assim. Repreender. Para de fazer errado. Está escrito que não é para fazer assim. Ensinar. O melhor caminho é esse. A Bíblia é útil. Assim como hoje, né, gente? Ó. Não dá mais para ler sem óculos. Se eu tentar, as letras vão começar a correr assim para cima e para baixo, vai ficar. Então, hoje eu dependo, é útil. Eu preciso dele. Assim como nós precisamos das Escrituras e precisamos usá-las da maneira que Deus as estabeleceu. As Escrituras vão nos ensinar, elas vão repreender, elas vão corrigir e elas vão educar naquilo que é certo. Se eu não tenho relacionamento íntimo com a Escritura, eu não posso ser educado. Não dá para ser educado por louvores. Os louvores nos ajudam, os louvores, principalmente que nós cantamos aqui, partem das Escrituras, mas eu não posso achar que minha vida vai ser baseada nos louvores que eu ouço. Porque nem todos
são inspirados. A Caroline, que estuda sobre isso, ela sabe disso. E ela, Deus, me dá louvores que sejam específicos, que o Senhor queira falar para o teu povo. Glória a Deus pelos louvores que nós cantamos hoje. Mas a gente sabe que tem outros aí que fazem muito sucesso. Mas se você for pegar a letra e colocar na Bíblia, você vai falar, mas não dá certo. Não casa. Não casa. E tem crente que quer viver baseado naquilo que ele escuta no YouTube, no TikTok e nas redes sociais. E não dá, precisa ser Escritura. Somente a Escritura. É só a Escritura. Ela nos capacita e nos prepara para que nós pratiquemos as boas obras. Leva sua Bíblia para 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 16 a 21. Amados, que maravilha, que bênção, o privilégio de estarmos diante da palavra e podemos meditar nela dia e noite. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 16 a 21. Pedro, que andou com Cristo, que foi testemunho ocular, que ouviu, que tocou em Cristo, foi tocado por Ele. Quem está escrevendo é alguém que teve vida com Cristo, diária. E olha o que ele nos diz, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Somente as Escrituras. E por que eu estou te dizendo isso? Porque tanto naquela época quanto hoje, tem gente que quer viver com Cristo sem Escritura. Não dá para viver com Cristo sem Escritura. Não dá para viver com Cristo por aquilo assim, ó. Uma outra coisa que acontecia na época da Reforma, e que acontece hoje. A minha experiência pessoal vale mais do que a Bíblia. Não vale. Não vale. Não vale. Existem 12 tipos de teologia diferentes. Uma delas é chamada teologia da experiência, que é uma deformação da teologia bíblica. Vou te dar um exemplo. Eu não sou cristão, você é cristão ou cristã, me convida para ir a um culto. Eu vou ao culto com você, do culto você me leva para o monte. No monte eu tenho uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. O graveto fica verde, e eu já tive essa experiência. O graveto fica verde. Eu vejo fogo em lugar que não tem fogo. O Senhor fala comigo audivelmente. No próximo culto eu falo, eu me rendo ao Senhor, Jesus é meu Senhor, acabou mundanismo para mim. Nós estamos falando de uma experiência de salvação. Amém? Mas eu posso chegar e falar assim, todo mundo agora tem que passar por essa experiência para ser salvo? Isso é teologia da experiência. Deformação da teologia bíblica. Porque eu não posso dizer que as outras pessoas só serão salvas se passarem pela experiência que eu passei. Não posso. Uma outra questão é experiências de exorcismo. Jesus teve experiência de exorcismo, seus discípulos também tiveram. Mas eu não posso afirmar que todo mundo vai ter que ter experiência de exorcismo para ser liberto e curado, salvo. Não posso. Porque quem define a experiência para a salvação é o Senhor Deus. Não somos nós. Então, alguns terão assim, vai estar num culto, alguém vai colocar as mãos sobre essa pessoa vai cair endemoniada, vai ser liberta. Vai estar numa casa, pode acontecer, mas tem pessoa que não. Ela está cheia de demônio, ela vai ler a palavra de Deus, os demônios vão sair dela, ela vai falar, Deus abriu, como nós cantamos, Ele abriu meus olhos, abriu meus ouvidos, eu entendo que Ele é Deus. Sem dar um pingo, sem ter um suspiro, sem dar um grito, sem sair uma gota de suor. Porque a palavra é que tem poder, não sou eu, não é você. Não é experiência. Teologia da experiência é forçar no outro a experiência que eu tive, que Deus escolheu para ter comigo. Porque quem escolhe a experiência sou eu? Quem escolhe a maneira como nós seremos salvos
é Deus. Então, cuidado, porque tem muita gente fazendo isso, amados. Não, porque foi assim comigo, vai ser assim com você. Quem disse? Eu não sou Deus, você não é Deus, nós não somos deuses. Nós precisamos nos inspirar na palavra. A palavra diz. A partir do versículo 16, então, o testemunho de Pedro. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo? Na época da reforma, havia também a teologia da experiência. E a igreja ensinava que, por meio de experiência, a experiência gerava uma tradição, e essa tradição estava acima das Escrituras. Um exemplo clássico, que eu gosto de citar, você tem que ler depois, Marcos capítulo 7. Os judeus se baseiam na sua tradição e falam, Jesus, teus discípulos não lavam a mão antes de comer. A tradição, as leis, acrescidas aos 10 mandamentos, dizem que eles têm que fazer o ritual de lavagem de mãos. E eles não estão comendo, eles estão comendo sem lavar a mão. Jesus fala para eles, cara, você não viu Davi? Pegou os pães da proposição e comeu. E aí? Vocês colocam a sua tradição acima das Escrituras. Fala, vocês chamam de corbã uma oferta que vocês poderiam dividir com seus pais, com sua família, seus necessitados. Aí vocês falam, não, isso aqui é consagrado a Deus. Era nada, era mentira. Eles se envolviam com sacerdotes gananciosos que faziam um esqueminha com eles. Ó, é o seguinte, você fala aí para o teu pai, para tua mãe que essa oferta é de corbã, você não pode dar para eles, certo? Certo. Você dá para mim, eu vendo, depois a gente racha o dinheiro. Olha o que eles faziam. Por trás da tradição, tinha uma engenhosidade de ganho desonesto. Então Jesus fala, vocês estão usando a tradição, colocando ela acima das Escrituras? Vocês estão errados. Aí ele diz para eles, Isaías estava certo. Vocês me louvam com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Olha o que Jesus diz para eles. Então a gente tem que tomar cuidado hoje também para a gente não cair nisso. Não, porque é tradição. Não, porque é tradição. Não, porque é tradição. É tradição da minha família, é tradição. Se a tradição estiver acima das Escrituras, está errado. E nos tempos da reforma se vivia isso. Hoje, em alguns lugares, mesmo cristãos, se vive isso. É tradição da igreja. Então, é tradição da igreja. É tradição da igreja. E a tradição está acima da Escritura. Não pode. A Escritura está acima de tudo, porque a Escritura é o próprio Cristo. Amém? Se a Escritura é o Cristo, não pode ter nada acima dele. É só ele. Vamos lá, versículo 16 de novo. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está fazendo uma referência ao Monte da Transfiguração. Pedro está ali, Tiago, João estão ali com Jesus. Ei, Elias desce, Moisés também, troca uma ideia com Jesus. Eles falam, cara, Jesus, aquele corpo, toma glória, se transforma na nossa frente. Um deles fala, Senhor, vamos construir aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, vamos ficar aqui. Por mais que tenha experiência pessoal, e é lindo ter experiência com o Senhor, você precisa voltar para a terra e dar testemunho. Porque eles desceram. Não ficaram lá, não. Teve a experiência com o Senhor? Amém. Mas desce. Desce do monte. E vai dar testemunho. Vai viver a palavra. E precisamos ver a palavra. Que é interessante porque assim, ele diz no final, este é meu filho amado que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele também está fazendo nesse texto uma referência ao Salmo 119, versículo 120, que diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra que ilumina. Nós precisamos enfiar a cara, enfiar as nossas vidas na palavra de Deus.
Porque é ela quem vai nos dar a direção. Ela quem vai iluminar as trevas que em nós habitam, para que haja, como nós dissemos na escritura inicial, para que eu possa reconhecer onde que eu estou errando com Deus. Onde que eu estou sendo correto com Deus. Quando que eu estou errando? Quando eu estou errando, bom, eu reconheço, confesso e abandono. Mas por quê? Porque a escritura mostrou. E nós temos que tomar cuidado. Porque em nós habita um ser humano carnal, que gosta de falar assim, ó, você não precisa ler. Você não precisa abrir todo dia. Não, isso é regra da igreja. É aquele pastor que é fanático, que quer fazer você outro fanático. Porque quando eu não olho, quando eu não leio, quando eu não medito, há luz sobre o meu pecado? Há luz sobre o meu pecado? Se não há luz, como é que eu vou me arrepender? E cada vez ele se torna maior e mais forte. Vai me dominando. E aí a hora que eu quero ler, não, mas aí meu pecado é tão gostoso. E uma coisa que acontece com o ser humano, ele passa a amar o pecado. Com o tempo, ele passa a amar o pecado. Se amo o pecado, não posso amar a Deus. Se amo a Deus, não posso amar o pecado. Então, por isso, a importância e a base, o entendimento de que nós precisamos da Escritura e somente a Escritura. Amém? Ó, você está construindo uma casa. Eu vou mandar no zap da igreja e dos irmãos um desenho que a gente fez. Pensa o seguinte. Aqui na projeção, está escrito Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora. Pensa ali que ali é uma base. Você tem uma base ali. Pensa em 3 colunas. Uma coluna, um espaço. Outra coluna, um espaço. 3 colunas. Ficou melhor agora? Base, coluna, coluna, coluna. Lembra quando você desenhava a casa? Gente, outro dia eu fiz um curso, dancei. Comecei a desenhar a casa, né? Aí eu fiz o triângulo, né? Aí fiz o retângulo do lado, né? Depois eu fiz a parte de baixo. Aí o profissional que estava dando o curso falou assim, vocês começaram a casa por onde? Por cima ou por baixo? Quem começou por cima, levante a mão. E eu, ó. Que legal, hein? Vocês começaram por cima mesmo? Tem certeza? Tem. Por cima? Por cima. Como é que você constrói uma casa sem a base? Sua casa caiu, né? Deus. Estava aula sobre bibliologia. Era aula sobre bibliologia. A base é a Escritura. As colunas, somente a fé. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Lutero era monge e se questionava porque ele buscava a salvação por meio das suas obras. Estudioso, professor de teologia. Ele chegava, em alguns momentos, a se torturar. Ele aplicava nele mesmo práticas de tortura para ele buscar santidade. Existia um conjunto de correntes, igual não flagelo, mas era igual de cachorro. Aquela guia do cachorro que quando o cachorro tenta ir, você puxa um pouquinho, ela prende. Ele fazia isso na sua coxa. Ia prendendo. Cada vez que ele puxava, a correntinha entrava um dente para dentro. Então,
Ele passava horas à noite, dormindo no chão, num lugar frio, e não aceitava cobertor, podendo morrer congelado. Ele acreditava que por seu sacrifício físico, ele conquistaria sua salvação, manteria sua salvação e cresceria em santidade. Uma pessoa que ama Deus, que teme a Deus, mas que naquele momento tinha uma visão distorcida da justiça de Deus, porque ele falava, Deus é tão justo que eu, pecador, não tem como ele me salvar, ele vai me trucidar. Às vezes nós estamos dentro do evangelho e estamos achando assim, Deus é tão justo que eu nunca vai deixar eu chegar perto dele. E se eu pecar, eu não posso falar para ninguém, eu não posso reconhecer, porque se eu disser isso, vão me queimar na praça. E Deus fala, filho, reconheça, confesse, abandone, eu te amo, meu filho morreu por você, eu estou sempre disposto a te abraçar e te colocar de pé, sempre. Eu não me canso, como você, ser humano, se cansa. Mas você precisa viver comigo por fé, não por obras. As obras são uma consequência de eu viver por fé e pela graça. Eu vivo por fé, que foi me gerada pela graça, então eu pratico as obras. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro, os judeus e também os gentios. Aí, ele, estudando esse texto para dar uma aula na faculdade de teologia na época, ele lê. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. E a mente dele se abre e ele fala, peraí. Esse Deus malévolo que trucida todo mundo, que os caras estão falando por aí, peraí, Deus não é assim. Deus é justo? É. Mas ele vai me justificar. Não sou eu que tenho que buscar a justificação, é ele. Mas o que tem que ser desenvolvido em mim? Por meio das Escrituras, da ação do Espírito Santo, ele tem que desenvolver fé em mim. Ele desenvolve fé em mim. E eu creio na graça, que é o favor imerecido de Cristo. Eu creio no sacrifício de Cristo. Crendo em Cristo, tendo a fé desenvolvida, eu sou justificado por crer em Cristo. Ele me justifica. Ele me traz a absolvição. Ele me liberta da minha pecaminosidade. O homem não tem ação nenhuma na sua salvação. Nenhuma. Não é contribuição, não é ser um cristão fiel, passar todos os domingos na igreja, quartas-feiras no culto, segundas no GC, ajudar todo mundo, dar o carro para a igreja, dar a casa, dar terreno, comprar. Nada disso nos justifica. Nada disso nos leva à salvação. Nada disso nos torna melhores diante do Senhor. Não é o que nós fazemos, mas é o que Ele faz em nós. Ele nos justifica por meio da fé. Uma vez que Cristo foi crucificado no nosso lugar. O Cordeiro substitutivo já foi morto na cruz. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Em outras versões, é uma dádiva de Deus. Isso é um presente de Deus. Leva a sua Bíblia para Filipenses, capítulo 2. Amados, aquilo que tinha que ser feito já foi feito. Agora é crer e viver na dependência daquilo que já foi feito. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. É somente pela fé, amados. E fé no quê? Fé no pastor? Não. Fé na instituição? Não. Fé nos irmãos? Não. Fé na loteria esportiva? Não. Fé na sorte? Não. Eu não sei você, mas eu não acredito em sorte, tá? Apesar que no Antigo Testamento tinha Urim e Tumim, né?
Eram pedras relacionadas à sorte e azar. Mas eu acredito que era algo para aquela época que Deus usava. Hoje eu acredito em Cristo, não acredito em sorte. Acredito que Deus define e nós nos submetemos. Mas é convicção minha. Filipenses 2, de 9 a 11. Assim está escrito: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ei, Jesus buscou glória para ele? Não. Tudo que ele fez em obediência ao Pai foi se sacrificar no nosso lugar para nos unir com o Pai, para que tanto ele quanto nós venhamos a dar glória a Deus. Glorificar a Deus. Com uma vida de obediência, de santidade, de amor, uma vida coletiva. Uma vida coletiva. Senão ele teria feito tudo sozinho, não precisava chamar 12. E depois não precisava mandar 70. E veja que está sempre junto alguém com alguém. Ninguém está sozinho. Ele vai para o Sermão do Monte, na Transfiguração, ele podia ir sozinho, gente. Eu vou ali conversar com Moisés e Elias, já volto. Fiquem aí. No momento de mais dor de Cristo, no Getsêmani, ele vai sozinho ou leva alguém? Ele leva os 12. Na verdade, ele leva 11. 11 aqui. Pega 3 e fala, vem para cá vocês 3. O que Jesus está falando? As pessoas vão participar da minha vida. As pessoas vão participar da sua vida. Mas algumas pessoas vão participar da sua vida até o momento. Outras pessoas vão participar da sua vida com mais intimidade. Porque para esses ele fala, eu vou ali orar, orem por mim. Naquele momento ele pede para esses 3 orar por ele. Os outros estão aqui. 3 participam de um momento mais íntimo. E mesmo assim ele fala, eu vou ali orar, ore por mim. Quando ele volta, eles encontram. Não dependa tanto das pessoas. As pessoas podem te ajudar e devem te ajudar, e você deve ajudar as pessoas também, tá? Não seja egoísta, ajude as pessoas. Mas há momentos em que nós precisamos resolver as coisas sozinhos com o Senhor. E o nosso Senhor, mesmo sendo Deus, mesmo podendo mudar todas as coisas, pediu ajuda. Se o mestre pediu ajuda, o que será que ele ensina para mim e para você? Que nós vamos pedir ajuda, gente. Eu não quero incomodar. Aí eu não quero atrapalhar, sabe? Meu pai e minha mãe me ensinaram que era para eu me virar sozinho. Tradição. A palavra de Deus diz que eu devo pedir ajuda. E diz que eu devo estar disposto a ajudar o outro. Em outra, se eu tenho dinheiro e o outro vai me pedir, eu tenho 2 coisas que eu posso fazer. Dependendo do estado e do momento, eu dou, eu não empresto. Porque se você emprestar e a pessoa não pagar, você vai ficar mal. Então ele fala, dá. O outro está nesse estado? Dá. Uma outra coisa que você pode fazer é dizer não. Mas não pode mentir. Eu não tenho. Não, eu tenho, mas eu não vou te dar e nem vou te emprestar. Fale a verdade. Eu tenho, mas eu não vou te dar, nem vou te emprestar. Mas se você emprestar, cuidado. Porque se ele não pagar... Enquanto vocês estavam cultuando aqui ontem ao Senhor, nós estávamos lá embaixo. Passaram 2 pessoas aqui. Uma delas nos disse exatamente isso. Por causa de erros de pessoas na igreja, eu me afastei, hoje eu não consigo voltar. O que aconteceu? Somente Cristo diz, a minha, a sua, a nossa confiança deve estar pautada e baseada somente em Cristo. Cristo vai usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, na intensidade que Ele quiser, durante o período que Ele quiser, para abençoar a minha e a sua vida. Mas a nossa esperança não pode estar na pessoa. Porque às vezes a gente faz isso. Cristo está me ajudando através dessa pessoa. Mas por quanto tempo? Você não sabe, eu não sei. E às vezes a gente tira a confiança de Cristo e coloca na pessoa. Na instituição. Gente, instituições falham.
Quem nunca passou por uma falha numa instituição? Levante a mão, quem nunca passou. O mundo diz assim, as instituições estão acima das pessoas. Nós cristãos não podemos crer nisso. As instituições são feitas por pessoas. Para fundar um clube, eu preciso de pessoas. Para fundar um time, eu preciso de pessoas. Para fundar uma empresa, eu preciso de pessoas. E as pessoas vão escolher o nome da empresa, as cores que simbolizam, o seu símbolo e tudo mais. Então, as instituições nunca estarão acima das pessoas. Até porque Cristo promete buscar quem? Pessoas, não instituições. Então, somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Hebreus 2,17 ainda em somente Cristo. Hebreus 2, 17 e 18. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo. Hebreus 2, 17 e 18. Amado, deposite sua fé em Cristo, confie nele, espere por ele, baseie-se nele, beba dele, coma dele, imite a ele. Cristo em momento nenhum falhou. Pessoas falham. Eu falho. Nós falhamos. Cristo não falha. Hebreus 2, 17 e 18 diz assim: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Quando Adão pecou, ele estava na figura humana, diante de um Deus santo. Para resgatar é necessário um homem e um ser santo. Jesus precisava estar cumprindo os dois papéis, o de Deus e o do homem, para resgatar-nos para Deus. Para pagar a nossa dívida para Deus. Nossa dívida não foi paga para Satanás, hein? Nossa dívida foi paga para Deus. Porque nós, quando entramos em pecado, passamos a dever a Deus. E já nascemos em pecado. Ai, meu bebezinho é tão legal. Nasceu no pecado, filho. É fruto do pecado. Precisa ser instruído mediante a palavra, para que venha reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Precisa declarar com a sua boca. Crer com o seu coração. E, na verdade, esse coração aqui não é esse, tá? É esse aqui, tá? Mente, razão e vontade. O coração que a Bíblia diz é mente, razão e vontade. Mente, razão e vontade. Porque se eu não tiver vontade, Se eu não tiver vontade, eu rejeito o Espírito Santo, eu rejeito a ação de Deus. Por que tem gente que resiste à graça? A gente fala, a graça é irresistível. Então por que a pessoa ouviu e não se converteu? Então ela não é irresistível. Porque Deus não obriga. Deus oferece, Deus dá oportunidade, Deus convida e fala, filho, tem uma cadeirinha na minha mesa te esperando para você comer comigo. Quer almoçar comigo? Quer me receber como Senhor e Salvador? Bom, eu estou esperando. E ele fica esperando. Então ele convida. Por isso ele precisava ser 100% homem, 100% Deus. E ele permanece 100% homem, 100% Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. Nessa condição ele permanece, só que agora com o corpo glorificado. Um corpo que está previsto para nós. Nós receberemos corpo glorificado. Continuando o texto. Continuando o texto. De modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus. Então ele é o sumo, é o supremo sacerdote, ele intercede por nós. E realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Que sacrifício foi esse? A cruz. Ser preso, flagelado, crucificado,
morto, separado do Pai, levando consigo os nossos pecados, passando pelas 3 portas do tabernáculo, o caminho, a verdade e a vida, nos dando acesso direto ao Santo do Santo. Ei, hoje você não precisa de intermediário, não. Vai direto à sala do trono, senta lá e fala com o Pai. Você não precisa de intermediário, eu não preciso, nós não precisamos. Você tem acesso direto. Aproveita isso e vive isso na sua vida. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação. Qual é a tentação que você acha, o sofrimento que você acha que Cristo não passou no seu lugar? Você é solteiro? Ele passou. Você é casado? Ele passou. Você é viúvo? Ele passou. Você é de idade? Ele passou. Você é recém-nascido? Ele passou. É um aborto? Ele passou. É uma tentativa de homicídio? Ele passou. É um aprisionado? Ele passou. Ele sofreu tudo no lugar de todos, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote. Não há circunstância que a gente possa falar, mas Cristo não foi casado, ele não sabe o que é ser traído pela esposa, pelo marido. Ele sabe tudo. Tudo. E todo aquele que se submete a ele tem somente Cristo, somente pela fé, somente pela graça, somente nas Escrituras, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Não tema não. Se há temor no teu coração, chega, é a hora de jogar isso fora. Se há dúvida na sua vida com relação à sua fé, chega, joga isso fora. A gente só precisa seguir os 5 solas. Só a Escritura. Só a fé. Movida por Deus em nós, gerada por Deus em nós. Só Cristo. O sacrifício perfeito no nosso lugar. Só a graça. Favor imerecido. Força capacitadora. Por quê? Ele nos chama para ser salvos e para obedecer às Escrituras, como nós lemos em 2 Timóteo. Ele fala, vocês têm que obedecer. Tá bom, mas eu vou depositar o meu Espírito Santo dentro de vocês para ajudar vocês a terem os ouvidos abertos, a mente aberta, e para vocês treinar as suas mãos, lapidar as suas mãos, sua língua, para que vocês façam aquilo que eu estou pedindo para fazer. Então, você não vai depender da sua força. Você vai depender da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da palavra de Deus em você. Aí, com tudo isso, você faz tudo aquilo que a gente pedir. Nada é por você, nem pela sua força, mas tudo é por nós. Volta a sua Bíblia para Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Somente a graça. Somente a graça. Como eu já citei a graça, nós vamos ler a Escritura e vamos passar para o ponto final. Somente a graça. Efésios 2, versículos 8 e 9. Amados, por que pensar na reforma é tão importante? Porque existem muitas coisas que foram combatidas na reforma que ainda estão vivas entre nós. Existem muitas características que o ser humano ele vai pintando de cores diferentes e vai revelando elas de novo. Conversando com o irmão ontem, na semana, nós fomos vendo. A vida é cíclica. Muitas coisas que, Eclesiastes vai falar isso, muitas coisas que já aconteceram, vão acontecer, e depois vão acontecer de novo, 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 e depois vão acontecer de novo. Indulgência, teologia da prosperidade, determinação para Deus. Nós somos criatura. Quando a criatura pode determinar ao seu Criador que ele tem que fazer o que eu quero que ele faça? Qual é a Escritura que baseia isso? Para eu dizer assim, eu vou determinar e Deus vai fazer. Mas isso é ensinado. E muita gente vive fazendo isso.
Determina para Deus. Você está doente? Aconteceu um problema, te mandaram embora? Determina para Deus. E aí Deus vai te colocar de novo naquele trabalho lá, acima do seu chefe. E você vai ser o chefe do seu chefe. Como assim? Nós somos criatura na qual Ele se manifesta. Nós nos submetemos a Ele, não é Ele que se submete a nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Santo. Nós não conseguimos determinar nada para Ele, nós apenas obedecemos. E Ele nos capacita por meio do Seu Espírito Santo, por meio da Escritura. E aqui em Efésios, capítulo 2, ele vai deixar isso claro. Versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. O que é a graça? Favor imerecido. Força capacitadora. Por quê? O Senhor, por meio da palavra, nos enche de fé. A fé abre nossos olhos e ouvidos espirituais, para que, por meio da fé, possamos proclamar: Jesus Cristo é meu Senhor. Não é uma ação nossa, é a ação do Espírito em nós. Proclamando, eu reconheço e confesso que Jesus Cristo sendo meu Senhor, eu creio na crucificação. Eu creio que Ele nasceu de Maria, Maria era virgem. Eu creio que Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Eu creio que Ele fundou seu ministério aos 30 anos. Eu creio que Ele andou 3 anos e meio sobre a face da terra. Eu creio que Ele tinha discípulos. Eu creio que Ele foi crucificado, flagelado, sacrificado, levando consigo os meus pecados. Então cremos. E uma vez que cremos, devemos andar por fé. E andando por fé, movidos pela graça, o Espírito Santo, que em nós habita, vai nos capacitar a praticar as boas obras. E a Escritura vai nos ensinar como. Tudo feito por Deus. Tudo feito por Deus. E somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso, e aí ele deixa claro aqui, ó, olha o texto. Isso não vem de vocês. Isso não vem de vocês. Mas eu conheço bastante gente que fala: eu estou conquistando minha salvação, meu lugarzinho no céu está sendo conquistado. Não é só fora da igreja crente, não. A gente já pensa logo em alguma denominação, né? Mas dentro de nós também. Tem muita gente no nosso meio que ainda pensa assim, contrariando a Escritura. Mas pastor, você não viu? Esse ano eu servi tanto na igreja, eu fiz tantas coisas. Você não viu? Eu fui fiel nos meus dízimos e ofertas, eu dei até uma oferta a mais. Você não viu? Quanta coisa eu fiz? Desculpa, mas quando eu acabar de pregar, tudo que eu disse, estudando a palavra de Deus, para Deus, vai ser visto, humanamente falando, de uma forma que você não gostaria de ouvir eu falar. Mas sabe como isso muda? Quando Ele olha para nós através de Cristo. Quando Ele olha para mim sem Cristo, não valeu nada. Mas quando Ele olha para nós por meio de Cristo, Ele fala: está praticando as boas obras que eu escolhi para você fazer antes da fundação do mundo. Parabéns. Mas isso não nos dá mérito. Não nos dá mérito. Depois a gente vai ler essa escritura para te mostrar. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar ou se gloriar, em outras versões. Então o que Paulo está dizendo aos irmãos de Efésios: ei, nada é conquistado por vocês. Esse é dom de Deus, é um presente de Deus para a sua vida. Você não tem mérito. Os Efésios, 60 anos depois de Cristo. 60 anos depois de Cristo, os Efésios. Eles já pensavam assim. Ah, a gente tem mérito. E Paulo combate isso. A reforma combate depois. E nós estamos combatendo hoje. Vê como isso é cíclico e vai acontecendo de novo? Isso é cíclico e vai acontecendo de novo, somente pela graça. Amados, leva a sua Bíblia para Isaías 64:6.
Nós falamos sobre essa escritura no culto passado, mas eu gostaria de fortalecer algo sobre ela. Antes disso, te dizer, enquanto você mexe nas folhas da tua Bíblia ou no teu celular, nós temos um caminho. Este caminho é permanecer em Cristo. João 14,6 diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. No tabernáculo, tínhamos 3 portas: caminho, verdade e vida. Eu preciso me relacionar, nós precisamos nos relacionar intimamente com Cristo. E é o Espírito Santo quem nos faz praticar as boas obras. Tem um teólogo, um pregador inglês do século XVIII, que ele dizia assim: o livre-arbítrio do homem só o leva para o inferno. O livre-arbítrio do homem só o leva para o inferno. O que nós podemos concluir desta frase? Nossas escolhas é só tranqueira. É só tranqueira, filho. Escolha tem que ser aqui, ó. Vai fazer uma escolha? Tem que basear aqui. Se ela for baseada aqui, muito bom. Eu acho, uma coisa que me dói no ouvido falar crente, eu acho, eu acho, baseado na escritura tal, amém, glória a Deus. Eu acho baseado na escritura, amém. Eu acho baseado em 3 textos bíblicos, amém. Eu acho baseado no livro de Apocalipse, amém, glória a Deus. Eu acho, baseado em quê? Não, eu acho. Não, dói. É semelhante a ouvir uma pessoa falando assim, a gente vai, por exemplo. A gente vai. Eu falo, meu Deus, não, a gente não vai. Nós vamos. A gente vai não. Eu não vou. Vai tu sozinho, eu não vou não. Nós vamos sim. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Amém? Mortos em delitos e pecados. Efésios 2, de 1 a 4. O Senhor vem por meio de Cristo, salva-nos. Por meio da graça, nós somos salvos. Por meio da fé. Amém? Amém. Beleza. Isaías 64, 6. Deixa eu colocar aqui na minha. Isaías 64, 6. Somente a Deus toda a glória, tá bom? Estou entrando no último quesito dos 5 solas. Somente a Deus toda a glória. Mas se é somente a Deus toda a glória, por que você vai falar de ações nossas? Dá para entender o paradoxo? Ó, somente a Deus toda a glória. Estamos no último quesito dos 5 solas. Mas eu vou ler uma escritura que fala das nossas ações. Por que o paradoxo? Exatamente para combater a ideia de que nós somos bonzinhos. Porque nós não somos. Não somos. Servos inúteis e miseráveis é o que somos. Quando eu me acho bonzinho, eu me acho santo, eu me acho capacitado, quem está perdendo a glória e quem está ganhando glória? Eu estou ganhando glória e Deus está perdendo a glória. Porque eu estou trazendo para mim aquilo que é dele. Entende, irmãos? Então a gente precisa tomar cuidado. Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje no Evangelho é o Evangelho das facilidades, é o Evangelho da glória do homem, é um homem que está no centro do púlpito, é um homem que determina, é um homem que fala, e Deus é um escravo que vai servindo, e vai dando, e vai abençoando, e vai fazendo, e a hora que o homem fala, para! Deus fala, o que eu fiz de errado? Não, é o contrário. Nós servimos a Ele, nós amamos a Ele, nós dependemos dEle, nós devemos dar glória a Ele, nós devemos nos render a Ele continuamente. A nossa vida deve ser um culto contínuo de adoração a Ele, de submissão, de gratidão, de ódio pelo pecado. Ódio o pecado, odeio o pecado. Porque se eu amo o pecado, eu vivo fazendo coisinhas para manipular o meu pecado e não querer confessar.
ódio pelo pecado e amor por Deus. Não dá para servir a dois senhores. Ou eu amo um e desprezo o outro, ou eu amo o outro e desprezo um. Então é para a gente entender. Isaías, instruído pelo Espírito Santo, ele vem e fala para o povo isso. O povo, sabe, começa a questionar Deus, lá em 64:1, quem dera abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Eles estão falando, Deus, é o seguinte, você esqueceu de nós, cara. Você prometeu um monte de coisa para nós, você não cumpre. Olha o povo como é mal. E a gente precisa olhar para a Escritura e falar assim, eu era esse israelita que estava aí falando para o senhor que o senhor não estava com nada, porque o senhor não fez o que eu queria. Porque eles não são diferentes de nós. O coração humano, as características humanas, os pecados humanos, as tendências humanas, elas não mudaram, mudou externamente. Roupa, tecnologia, a construção de casas, as rodovias, as coisas externas é que mudaram. As coisas internas, elas não mudaram, nós somos os mesmos. Tirando a nossa descendência sanguínea, porque eles eram judeus de fato, nós não somos. Até passei um estudo para a igreja sobre os levitas. Cuidado. Não, os levitas não vão entoar um hino. O levita não vai entoar hino nenhum. Levita tinha que nascer da tribo de Levi. Nós não somos da tribo de Levi. Não temos descendência judaica. Os levitas serviam primeiro no templo. Depois de anos é que eles foram colocados para cantar. Eles eram auxiliares dos sacerdotes. Meu sacrifício. O sacerdote falava, pega, levita. O levita pegava e avaliava. Ele era auxiliar do sacerdote. Vamos transferir o tabernáculo. Deus andou, mandou sair daqui para lá. O sacerdote vinha e falava, levita, está vendo essas duas cortinas aqui? Tira, dobra e carrega. Envolve ela num manto vermelho, depois você vai cobrir com um manto azul e vai carregar. Outro sacerdote para outro levita. Levita, essas duas cortinas aqui. O levita não podia entrar nesta área sem que o sacerdote determinasse e apontasse para ele o que ele ia fazer. Ele não tinha nem vida sem obedecer o sacerdote. Ele tinha que esperar. Reforma do templo. Levita, desmonta o tabernáculo e leva. Alguns são responsáveis pelas cortinas, outros pelas hastes, outros pelos equipamentos. Cada um tinha a sua função. O que era do equipamento não podia pegar na cortina. O que era da cortina não podia pegar na haste. Olha como é detalhado Deus. A pessoa, não, levita. Não, levita não. Eu sou cantor. Eu canto para Deus. Meu ministério é de música. Eu canto. Eu sou instrumentista. Eu toco no ministério de louvor da igreja. Eu canto no ministério de louvor da igreja. Amém! Glória a Deus pela tua vida. Eu preciso de ti. Continua ajudando a gente aí, Carol. Carol, não esquece nosso endereço, Carol, pelo amor de Deus. Mas, entende? Cada coisa na sua coisa. Então, vamos entender, nós. Ai, Senhor, eu sou tão bom. Eu quero orar para o Senhor, te agradecer, porque esse domingo foi culto, foi uma bênção, eu sou bonzinho. Só que não. Isaías 64:6. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. O pecado ainda habita em nós? Sim. Natureza pecaminosa está aí ainda. Então, luta a natureza pecaminosa contra a natureza espiritual. Quando mostramos nossos atos de justiça, eu fui bonzinho, eu dei comida para o pobre na rua, eu fui aos cultos, eu dei um dízimo especial, eu ajudei meu irmão, eu fiz jejum pelo outro que estava doente. Meus atos de justiça não passam de trapos imundos. Explicação. Panos usados pelas mulheres no período menstrual. Outra explicação para trapos imundos. Panos usados pelos leprosos para limpar suas feridas, às vezes em processo de putrefação. Nossos atos de justiça. Em tudo devemos dar glória a Deus. Nós não somos bonzinhos, mas a gente precisa entender uma coisa. Mesmo sendo quem somos, Ele nos ama. Seu Filho morreu por nós na cruz.
Ele nos preenche com seu Espírito Santo. Ele quer se relacionar conosco todos os dias. A sua misericórdia se renova todos os dias. Todos os dias. E um dos maiores sonhos de Deus é ver cada um de nós chegando no tribunal de Cristo para receber a sua recompensa e depois, nas bodas do Cordeiro, para festejar, sentar com ele à mesa. E ele é tão bacana, ele é tão espetacular, que ele fala assim, ó, você vai sentar. Quem vai te servir sou eu. Você é tão especial que você vai se sentar. E quem vai te servir sou eu. Você ainda vai reinar um milênio comigo. E depois eu devolvo tudo para o Pai. Porque tudo é dele, para ele, por meio dele. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Tudo por meio dele. Fica de pé. Vamos orar. Que nós possamos nos manter fiéis ao Senhor. Antes de orar, deixa eu só avisar. Nós temos no dia 1/2, se eu não me engano, dia 1 é quarta-feira. 1 de 11. 1 do 11. Dia 1 é quarta-feira, dia 2 é quinta. Gente, nós temos um evento aqui na igreja. Se tiver mais alguém interessado em participar, ainda há vagas. Dia 1, das 8 às 10. Mas, por favor, chegue às 7h30. 8 horas nós começamos o trabalho. Nós temos o Summit, é um curso de liderança. Liderança de si, liderança de circunstância, liderança do outro, liderança de equipe, mas que começa em mim. Eu preciso me rever e conhecer. Por exemplo, o paradoxo da liderança. Paradoxo da liderança. Eu sou um líder que gosta de compartilhar liderança com os outros. Mas eu enfrentava uma fraqueza que eu não conhecia. Eu compartilho tanto que às vezes eu deixo outro liderar no meu lugar. Isso é um paradoxo da liderança. Você precisa liderar e deixar o outro fazer. Mas se você deixar o outro fazer demais, ele assume o seu lugar e faz do jeito dele e não faz mais do seu jeito. Eu fui aprender que as duas coisas precisam se equilibrar. Onde que eu aprendi isso? No Summit. Então, eu preciso liderar, eu preciso confiar o outro que faça, mas eu preciso, de vez em quando, chegar lá e falar, não é assim, é assado. E eu, muitas vezes, me omitia disso. Não, uma hora a pessoa muda. Uma hora ela consegue. Não vamos brigar. Não briga. Não, chamar atenção, não. Vocês viram que eu mudei em algumas coisas. Porque eu fui entender que o meu paradoxo de liderança estava falho. Eu estava muito de um lado e deixando o outro para depois. Porque, no fundo, no meu coração, existia uma tendência de querer agradar pessoas. Quando eu agrado pessoas, cadê a glória de Deus? A glória vai para a pessoa, não vai para Deus. É uma falha minha. Eu aprendi isso. Então, vamos lá, eu, a Silvia, a outra Silvia. Então, é importante a gente se conhecer, porque a nossa natureza, ela sabota até as Escrituras. E, às vezes, a gente, não, eu não vou não, vai revelar quem eu sou. Se você não conhece quem você é, você não muda. O processo de transformação não acontece. Você continua do mesmo jeito. Então, dia 1, das 8 às 10, dia 2, das 9 às 17, o Summit ainda temos vaga, é só me chamar no Zap que a gente confirma isso. Uma outra coisa, almoço de confraternização da igreja, dia 10/12, ele vai acontecer, tá bom? Se você frequenta o culto, mas ainda não é membro da igreja, está convidado também. Vem fazer parte, vem comer com a gente, tá bom? Vem comer com a gente, está convidada também. Tá bom? Tá vendo? Já tem convidado também. Tá? Estão todos convidados. Se tiver mais alguém interessado, fale comigo no WhatsApp também, para a gente poder
planejar isso agora até quarta-feira, que até quarta-feira eu quero fechar isso com a pessoa que vai promover o nosso almoço. Mulheres não vão fazer comida, não vão ficar lavando louça depois, nada disso. Vem, senta, come. Olha, e ela cozinha muito bem, hein? Não perca a oportunidade de estar. Está convidado também, tá? Esteja aqui conosco. Amém? Vamos orar, Deus te abençoe, te guarde, te guie. É isso, e amanhã tem GC. Amanhã vocês vão estudar sobre os levitas, no GC. Mais um pouquinho. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer. Pai, aprender sobre os 5 solas, as bases do cristianismo, é muito importante para cada um de nós, Pai. Somente as Escrituras dirigem o nosso coração e a nossa relação com o Senhor. Somente a fé nos faça seguir o Senhor e a Jesus Cristo. Somente Cristo seja o sumo sacerdote entre nós e o Senhor, e também o mediador, o nosso Salvador e Redentor. Somente a graça, Senhor, esteja sobre nós, em nós e nos conduzindo. E que assim, Pai, somente a Ti seja dada a glória em tudo o que fazemos, quer comamos, quer bebamos, glorifiquemos o Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. E ajuda-nos, Senhor, a vivermos a Tua palavra sem a influência das tradições, sem a influência do nosso ser humano carnal, sem a influência, Pai, desta sociedade que vive na pós-modernidade, que quer tudo rápido, tudo para ontem, tudo imediato, que não quer se aprofundar em nada, Pai, e que muitas vezes tem o homem como centro de todas as coisas. Nós rejeitamos essa posição. O Senhor, Jesus é o centro. O Senhor Deus é o nosso centro. O Espírito Santo é o centro. O Senhor Pai é o centro. E nós dependemos de Ti. Por isso nós te agradecemos por este culto, te agradecemos por nossas vidas, te agradecemos, Pai, pela semana que se inicia hoje, por tudo que faremos, por tudo que temos, por tudo que somos. Nós somos gratos, Pai, nós expressamos gratidão, pois sem o Senhor nada poderíamos ser, nada seríamos, nada teríamos, em nada nos alegraríamos, Pai. Mas se hoje temos motivos de alegria e temos algo que celebrar, é celebrar a Tua ação sobre nós, a Tua unidade conosco, o Teu perdão de pecados derramados sobre nós, a salvação que o Senhor realizou em nós, por meio de Cristo. E por isso nós te agradecemos e te bendizemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que as consolações do Espírito Santo estejam hoje e por toda a eternidade com a Tua igreja. A uma só voz nós dizemos amém. Deus te abençoe, vá em paz.